era esse 3,016. 3,016 vezes o valor do epsilon. 8,85 vezes 10 a menos 12, eu chego em aproximadamente 2,7 vezes 10 a menos 11 coulomb, que é o quê? É quantidade de carga. Então, uma vez que eu consigo calcular essas coisas, que eu tenho esse indicativo, eu consigo definir quanto que vale o campo e eu consigo relacionar o quanto de carga que tem lá dentro. Beleza? Para esse primeiro exemplo aqui, ó, ele sai simplão. Para o meu segundo exemplo que eu acabei colocando, ele era muito parecido, sabe? A gente vai continuar, eu vou fazer ele de certa maneira mental e a gente conclui ele na semana que vem. Na atmosfera terrestre, a uma altitude de 250 metros, tem um campo de 150 dirigido para baixo. Beleza, eu desenhei aqui, ó. Opa, o campo está aqui, ó. Um campo para baixo. E 250. A uma altitude de 400, o campo vale 170, dirigido para baixo. Então tá aqui, ó. Ah, mas aí diferente daquele outro, que eu tinha campo para um lado e campo para o outro, esse daqui, o campo, ele tá assim, ó, o tempo todo. Só que ele varia. Aqui em cima ele tem um valor, aqui embaixo ele tem outro valor. Aí, calcule a densidade volumétrica de carga na atmosfera na região entre 250 e 400 metros, considerando que ela seja uniforme. Por que a gente pode desprezar a curvatura da Terra no cálculo? Tá. Qual que foi a minha estratégia? Eu resolvi modelar essa parte da atmosfera como se ela fosse um cilindro, igual que eu fiz no anterior. Porque aí o que acontece? Eu vou ter uma tampa, eu vou ter uma base e eu tenho uma altura. Se eu tenho uma base e tenho uma altura, pronto, desenhei a minha superfície gaussiana. Eu tenho um fluxo que está entrando de 170 e eu tenho um fluxo que está saindo que é de 150. Se ele está entrando 170 e está saindo 170, tem carga aqui no meio que está segurando isso. Alguma coisa tem aqui no meio. Como o fluxo elétrico aumenta com a altitude, a gente pode concluir que tem carga dentro da região. E como é que eu vou calcular, então, essa densidade volumétrica? Eu vou usar a lei de Gauss para encontrar essa carga, a densidade de carga na atmosfera nessa região. Poxa, então vai acabar ficando a mesma coisa. Olha, se a minha densidade é volumétrica, eu peguei carga sobre volume. O volume é a mesma coisa que área vezes altura. Base vezes altura. É um cilindro. E o começo do meu problema é o mesmo. Fluxo integral de EdA, carga sobre ε0. Bom, eu preciso calcular quanto que está passando de campo nessa figura. Tá certo? Pelo problema anterior, quanto de carga, quanto de campo de fluxo elétrico tem aqui na lateral do cilindro? De cabeça. Nada. Você percebe? Então, assim, para qualquer simetria cilíndrica que você pegar, praticamente assim, a carga aqui na lateral ela é zero, não tem carga. Aí eu vou fazer a conta. Aqui, a normal da área desse cilindro, ela está apontando para onde? No cilindro superior. Ela está para cima. Ela está para cima. O do cilindro inferior, ele aponta para onde? Para baixo. Para baixo. Quanto que é o ângulo entre E e a área de cima? 180. Porque um está para baixo e o outro está para cima. O cosseno de 180 é menos 1. Ou seja, quanto que é o fluxo aqui? É menos EA. Percebeu a diferença? Aqui embaixo, eu tenho E a normal da área para baixo. Quanto que vale a área, quanto que vale o fluxo, o ângulo, desculpa, entre E e A? Zero. O cosseno de zero é 1. Aqui é EA. Aqui é menos EA, porque aqui é para baixo e para cima.
Aqui é para baixo e para baixo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Se eu quiser saber o fluxo total, a quantidade de carga total, eu vou ter que somar os dois. E foi isso que eu fiz. Olha só, a carga, então, é menos o E de uma altura, menos o E da minha base lá embaixo. Consequentemente, o de baixo é positivo, o de cima é negativo, que a gente acabou fazendo. E o epsilon zero que estava aqui embaixo, ó, que ele estava dividindo, eu já joguei ele multiplicando tudão aqui do lado. Ah, então beleza. O meu fluxo, então, não era a minha densidade de carga, não era carga sobre volume. Olha só, aqui eu tenho a minha carga, eu peguei esse pedaço aqui e joguei aqui em cima. O meu volume é a área vezes a altura. A área está multiplicando, corta com a área de baixo. Sobrou o E da base, menos o E, a diferença da altura, do campo da altura, vezes o epsilon zero, dividido pelo H. Nota, ficou 150 menos 170, vezes o E, dividido pelo 400, menos 270, que é a diferença da altura. Cheguei num valor de que tipo? Menos 1,2 vezes 10 a menos 12 coulomb por metro cúbico. Isso é densidade volumétrica de carga. É a quantidade de carga pelo volume. Então, a mesma lógica que eu usei lá no problema, naquele primeiro exercício, eu resolvi um problema de atmosfera agora. Na mesma estrutura. Simplesmente pegando a diferença de altura entre eles, eu consigo calcular a carga que tem aqui no meio. Porque eu tenho partícula, eu tenho íons na atmosfera terrestre. E a pergunta, por que a gente pode desprezar a curvatura da Terra? Porque se a gente parar para pensar que a altura máxima que a gente pegou é 400 metros, e perto do raio da Terra, ela representa 0,006% do raio. Poxa, se você imaginar um cilindro com esse tamanho perto do raio, ele é muito pequeno. Você pode desprezar porque não vai fazer diferença nenhuma. Era diferente de você pegar e você fazer um cilindro na Terra inteira, porque aí você consegue calcular qual que é a carga de toda a atmosfera da Terra. E esse cálculo é usado. Para quem teve aula com a Amanda, eu falei para vocês que ela faz estudo na parte de relâmpago. Para quem vai estudar relâmpago, isso é importante. Você precisa saber o quanto da atmosfera terrestre ela pode ser ionizada numa tempestade e o quanto de raio que ela vai poder apresentar numa dessas suas descargas. Sobre esse daqui da atmosfera, a lógica ficou clara para todo mundo que eu acabei desenvolvendo? Isso daqui vai ser importante, assim, pelo menos num primeiro momento, pega e tenta reproduzir ele. Pelo menos para vocês começarem a pegar essas nuances. Eu vou colocar esses exercícios todos no PDF, que nem eu falei no começo da aula. Eu vou colocar lá no GEMAF, eu vou mandar no grupo também, mas eu vou colocar no GEMAF da mesma maneira. Eles precisam que vocês baixem isso a partir lá da plataforma do EVA. Para quê? Porque eles vão fazer alguma coisa de presença, para dar conteúdo e presença a partir disso. Na aula que vem, eu repito essa ideia da estrutura cilíndrica. O meu próximo problema ele vai ser esférico. Eu vou fazer problema esférico, cilíndrico e depois eu vou fazer um problema num fio, também para a gente resolver como é que vai ser isso. Alguém tem alguma pergunta para a gente fechar? A gente tem alguns poucos instantes ainda, a gente tem 1 minuto de Zoom. Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente está encerrando por hoje. É menos de 1 minuto. Galera,